assistível de correção postural. Esse projeto surgiu a partir do aumento de problemas posturais pelo uso constante de computadores e longos períodos sentados, principalmente entre estudantes e trabalhadores. Pode passar. Pode passar. Deveria ter passado. O nosso projeto é um projeto extensionista porque ele atende um problema coletivo, ele resolve, né, essa questão da postura. Ele é super aplicável em estudantes e trabalhadores, ajudando essa população. Tem um baixo custo e é aplicável academicamente. Eu vou apresentar rapidamente os componentes do sistema. A gente vai usar um Arduino Uno L3, um buzzer ativo de 5 volts para alertar o usuário que ele está com a postura incorreta, a protoboard jumpers para fazer a conexão, o MPU 6050, que é o giroscópio que vai mandar os dados brutos para o Arduino processar, a bateria de 9 volts e 2 botões, um para ligar e desligar e outro para gravar a posição do usuário. Assim funciona. O MPU mede os dados, manda para o Arduino e o Arduino compara a posição atual do usuário com o que foi calibrado. Não é para mim não, é para todo mundo aí, foi calibrado. Não é mim, não. E se tiver uma diferença de 15 a 20 graus por 2 segundos, que é parâmetro de demonstração, ele vai acionar o buzzer. Bom, agora a metodologia de desenvolvimento do nosso projeto. O projeto iniciou com a gente fazendo algumas pesquisas acadêmicas sobre outras tecnologias que já prometem corrigir essa postura. E depois a gente acabou vendo realmente tecnologias que usam Arduino Uno, até tecnologias acadêmicas e outros que já estão no mercado também para fazer a comparação. E ali são alguns passos que a gente passou para fazer nosso projeto. Primeiro a gente pesquisou, né, um pouco sobre o problema, o que ocasiona o problema postural. Depois a gente fez ali para conseguir vestir o negócio. A gente fez as ideias para conseguir vestir. Escolheu os componentes, o Arduino, o giroscópio, os botões. Montou uma protoboard, desenvolveu ali o código com o Arduino, os botões. Fez os testes e corrigiu algumas melhorias que tiveram no caminho. Algumas dificuldades encontradas, principalmente as mais difíceis de ser resolvidas. Não difíceis, mas as que mais deram problema foram que o primeiro ideia nossa era usar um motor em vez de um buzzer para avisar para o negócio tremer e avisar quando vai arrumar a postura. E a instabilidade um pouco do giroscópio, que estava dando alguns erros na calibração do ângulo. Eu vou só explicar um pouco da questão da montagem e do código. A ideia, eu posso abrir mais tarde, mas para evitar mexer na demo, vou deixar a caixinha fechada. A ideia, eu vou só repetir rapidinho. O giroscópio, ele mede, ele dá os dados pro Arduino processar no nosso código, que é a questão dos ângulos, ele dá o dado bruto. A gente usa a função trigonométrica, a gente pega a questão da aceleração e transforma ela em ângulo que pode ser utilizado. Para demo, a gente, para ser funcional na demo, a gente deixou 2 segundos de postura ruim, ele já vai apitar. Mas para uma aplicação real, provavelmente seria bem mais, assim, 5 segundos, porque se ficar assim 2 segundos e ele apitar não é muito realista. Então um dos botões é para ligar o sistema. Assim que ele ligar, ele vai dar um apito. Você aperta o outro botão para calibrar. Então, ó, eu estou na postura certa, eu aperto aqui, ele vai apertar 2 vezes e a partir daqui esse é o ponto de referência. Se eu quiser mudar de posição, é só você apertar o botão de novo e ele vai tomar essa nova posição como a postura correta. Alguém me ajuda aqui a assistir só para demonstrar? Eu não vou ter uma cadeira para demonstrar como seria sentado, mas eu sinto que só me curvando de pé já vai demonstrar. Certo? Então, aqui eu vou apertar o botão. Ele demonstra que ligou. Se eu quisesse desligar, ele dá os 2 bips. Então, deixa eu deixar ligado. Esse aqui, ele vai calibrar, ele calibrou. Esses 2 bips ele demonstra, calibrei para a postura correta. Então, se eu me inclinar muito para frente, ele vai apitar. Voltei, ele para.
Então, por exemplo, agora eu quero ficar virado para o lado. Mas essa é a minha postura correta. Eu calibro e ele mantém essa postura como a nova postura correta. Se eu mexer de novo, ele vai considerar a postura errada. E aqui desliga o sistema. É isso. A questão prática é essa. Pode passar a slide. As questões que os pontos fortes e fracos que a gente julga no nosso trabalho é o custo baixo, que é bem menos. Se você for procurar no mercado, são bem mais caros, cerca de 100 a 300 reais um dispositivo parecido a esse. E a questão da adaptação de postura. A maioria desses dos de mercado, você não consegue, por exemplo, ajustar a postura correta porque você julga que está certo. Ele simplesmente faz uma leitura inteligente e acaba sendo bem ruinzinho. Os problemas principais é a questão de miniaturização. A ideia para o futuro seria deixar isso menor, mais vestível, mais prático. Por ser uma demo, ele não está exatamente... Ele é um trambolho, né, querendo ou não. Mas é facilmente replicável de forma mini. É só comprar o Arduino Mini, por exemplo, ao invés do Arduino R3, que a gente usou para esse fim. Outras funções que a gente poderia adicionar é a questão de Bluetooth, fazer um aplicativo mobile, mas para fins de demo a gente julgou que isso já transmitia bem a ideia do nosso projeto.